Olá, gente. Meu nome é Gianluca. Eu vou começar a falar sobre algumas coisas nesse canal. Primeiramente, eu sigo em dúvida em relação ao nome do canal, que eu acho que é uma coisa interessante fazer a escolha do nome, né? Mas para eu não brecar ainda mais esse início, eu decidi começar sem esse nome ainda, por enquanto. Mas tá dividido entre alguma coisa entre gente é que nem nuvem ou nada se perde, tudo se transforma. Porque essas duas frases, essas duas intenções têm mais ou menos a mesma proposta, na verdade tem a mesma proposta. Só que são de outras pessoas, né? Então não sei se eu posso usar, se tá meio longo, enfim. Dúvidas da cabeça. Mas a questão toda é que eu vou começar a fazer esses vídeos falando sobre questões que surgem para mim, que aparecem no meu dia a dia com muita frequência, porque eu sinto que é um lugar que tem muita energia em mim, muita criatividade em mim e que eu acho que o interessante é compartilhar e passar isso adiante de alguma maneira. Nem que seja só para tirar de mim, porque tava ficando muita energia acumulada. E eu sinto que todas essas questões que aparecem são muito assim reflexivas e profundas, enfim. E me incomodam de muitas formas, assim, sabe? São geralmente sobre sociedade, sobre é, espiritualidade, sobre alma, sobre coisas, dores e julgamentos da vida, enfim, todas essas questões que envolvem o existir aqui na Terra, né? E eu sinto que essas questões muitas vezes me afligem e eu sinto que por elas me sensibilizarem tanto, é interessante eu dar uma expressão para elas, expressar essa voz que tá querendo, que tá falando já, mas não tá sendo passada adiante. Então acho interessante esse lugar. O tema, cada vídeo eu acho que a princípio vai ser, eu tô decidindo assim, que cada vídeo vai ser relacionado a algum tema. Então, o tema de hoje nada mais digno do que falar sobre começar, que tem sido uma das grandes dificuldades do meu processo como um todo. E eu percebo que essa dificuldade tem a ver com um processo que muitas pessoas experimentam por conta da constituição da sociedade. Então eu escolhi esse tema para poder fazer uma metalinguagem aqui nesse vídeo, de usar esse vídeo que começa o meu canal para poder falar sobre começos. Então acho que a grande questão de começar é sempre a dificuldade de começar, né? Dar o primeiro passo. Porque existem muitas narrativas por trás, existem muitos julgamentos, muitas cobranças de um lugar ideal, de um fazer perfeito, de uma de uma coisa sem defeitos, sabe? Alguma coisa que foi ali pensada e super hiper mega projetada de uma forma controlada e perfeita. E eu sinto que isso é uma demanda da sociedade. É uma questão que muitas pessoas passam por isso, alguns sofrem um pouco mais por conta de questões da criação familiar, todos esses assuntos, esses temas, e outros talvez um pouquinho menos, mas diante da nossa sociedade que prega muito pelo fazer, que exalta muito esse lugar da produtividade, do fazer, da execução do trabalho ser alguma coisa perfeita e ideal. A gente tem muito essa cobrança como indivíduos, né? De quando a gente vai se propor fazer alguma coisa, essa coisa tem que ser ótima e maravilhosa. E por a gente estar fazendo, vai ser uma coisa que vai ser compartilhada, né? A gente quer que seja perfeito para evitar julgamentos dos outros, para evitar apontamentos, para evitar ser colocado dentro de uma caixa por conta daquele fazer de alguma forma limitado ou de alguma forma capenga por algum motivo. Então a gente muitas vezes breca e estaciona esse fluxo de expressão, de materialização, de manifestação por todas essas questões, por julgamentos externos, por medos de julgamentos externos,
por cobranças internas, criadas por julgamentos externos, por todas essas questões que fazem a gente ficar cheio de dedo na hora de fazer alguma coisa, de manifestar, de expressar alguma coisa. E eu sinto que isso vem acontecendo comigo, porque eu tô nessa busca do meu fazer aqui nessa existência, nessa vida em terra. E eu sinto que sempre que eu não planejo, sempre que eu permito a espontaneidade, eu acho que eu nem permito, ela simplesmente encontra uma brecha na minha resistência e ela flui. E sempre que isso acontece, eu percebo que o meu fazer, o meu expressar, fica muito fácil. Começar se torna fácil, todas essas coisas ficam muito mais simples, muito mais fáceis, fica muito natural. Porque a gente simplesmente nesse momento se descuidou mentalmente e permitiu que a naturalidade tomasse conta, que a expressão tomasse conta, a gente se desvinculou um pouco desse julgamento, desses medos, e dessas cobranças internas, né? Então, é interessante dar essa vazão, por isso que eu tô começando assim meio de uma forma despretensiosa e meio solta também, porque quanto mais eu me organizo, mais eu piso no freio da minha expressão, daquilo que tá me provocando de alguma forma, e eu não queria mais isso. Eu sinto que eu tô querendo descobrir como eu posso fazer nesse mundo, seja lá o que for que eu quero fazer, mas eu sinto que começa um pouco nesse lugar da fala, nesse lugar do ponto de vista, nesse lugar do pensamento, sabe? Eu sinto que eu tenho uma facilidade e até mesmo um interesse por oferecer novos pontos de vista para as pessoas, oferecer narrativas, opiniões e ideias que façam as pessoas se sentirem mais livres mentalmente, se sentirem menos julgadas, se sentirem acolhidas por verem que outras pessoas também estão passando por isso. Então eu não sabia como fazer isso, como passar isso adiante, a não ser quando a situação se manifestava em vida pra mim. Por exemplo, encontrei algum amigo, ele chorou as pitangas dele pra mim, e eu fui e ofereci pontos de vista diferentes pra ele, e ele se sentiu melhor com isso. Então, quando eu percebi que ele se sentiu melhor com isso, eu fiquei muito bem, assim, sabe? Sendo que eu ficava sempre à mercê de alguma situação se apresentar pra mim na vida física, enfim. E agora eu quero tomar essa iniciativa de passar adiante quando surgirem essas provocações na minha mente e sem medo, sem travar, sem limitar, sem todas essas coisas que impedem, na verdade, que todo mundo expresse sua individualidade, né? Porque é natural a gente ter esses medos, ter essas preocupações, porque somos seres sociáveis, né? Os humanos são seres que vivem bem em sociedade, majoritariamente, né? Somos animais, animais geralmente vivem em sociedade. Então é natural ter esses medos, ter esses medos, essas preocupações, sendo que a beleza da existência, a beleza da sociedade existe na pluralidade. E a gente consegue oferecer essa pluralidade para a vida, né? Para a existência, para o universo, para o mundo em si, quando a gente dá passagem para nossa expressão, quando a gente começa a manifestar aqui no, na Terra, na realidade física, né? Na realidade concreta, quando a gente consegue passar adiante esses incômodos tão únicos e tão pessoais e tão profundos, quando a gente consegue expressar eles e passar eles adiante, porque assim a gente gera identificação com o outro. Assim as pessoas percebem que elas não estão tão sozinhas, assim as pessoas conseguem colocar para fora alguma coisa que muitas vezes ela acha que é boba, mas que é um incômodo que vai expandir a consciência de muita gente. É um incômodo que quando ela bota pra fora ela se sente melhor. E tudo isso ajuda na coletividade, né, de modo geral. Ajuda as pessoas a se sentirem mais amplas, mais expansivas, e traz essa riqueza para a vida, porque aí todo mundo
tem uma voz, todo mundo tem uma participação de alguma forma. E muitas vezes a gente se exime dessa nossa participação por medo desse começo, né? Por medo desse dar o primeiro passo, por ter que ser perfeito, por ter que ser excelente, por medo dos pontos dos julgamentos das outras pessoas, das caixas que elas vão ser colocadas ao fazer esse primeiro passo, ao começar alguma coisa, o medo da cobrança da continuidade, de tipo, ter que agora que eu tô fazendo um vídeo, por exemplo, pro YouTube ou pro Instagram, não sei pra onde vai esse vídeo. Agora eu vou ter que. Eu sou um produtor de conteúdo do YouTube ou do Instagram, então eu tenho que dar continuidade nisso e seguir fazendo, mesmo quando eu não tô afim. Então tem essa cobrança também da continuidade, do você ser colocado numa caixa, enfim, todas essas questões que fazem a gente ter um medinho pra começar. Eu falo muito porque é uma dor muito pessoal minha. Eu sinto que minha irmã também compartilha um pouco dessa dor. Um pouco não, acho que ela também compartilha muito. Porque a gente teve uma criação meio perfeccionista, assim, no modo de fazer. Sendo que eu percebi esse incômodo em muitas pessoas, como eu disse no início do vídeo. Cada um à sua maneira, cada um na sua amplitude, né? Mas eu sinto que é válido a gente trazer mais conforto. Eu acho que é válido a gente debater e refletir sobre esse começar, onde está esse incômodo do começar, e tentar quebrar essas barreiras, essas crenças que impedem esse começo de ser tão natural e leve quanto ele pode ser, porque é para ser assim. Eu acredito que as coisas foram feitas para serem leves, fáceis, divertidas. E quando não é, porque está acontecendo alguma limitação do fluxo natural das coisas. Então, eu acho interessante esse debate, acho interessante eu passar adiante essa provocação que eu tive, porque quando a gente compartilha, outras pessoas podem sintonizar, podem refletir sobre, podem ver que não estão tendo esse incômodo sozinhas, ou podem se atentar para um novo ponto de vista, um novo modo de ver, expandir assim a consciência delas mesmas em relação a algum incômodo que às vezes poderia estar até inconsciente. Às vezes a pessoa percebe que está com a vida meio travada, meio não indo, não fluindo muito, e ela percebe a partir da voz de uma outra pessoa que era nesse lugar que ela estava tendo um probleminha, que era nesse lugar que ela estava se limitando um pouco mais. Então, acho válido e é importante a gente começar, é importante a gente fazer. Eu até anotei aqui alguns pontos chave, umas palavras-chave, algumas expressões-chave para falar sobre esse tema, porque eu sinto que são coisas que se complementam, né? Eu fiz uma espécie de linha, eu botei com a primeira palavra como começar, a segunda fazer, meio que alinhada com a terceira que é expressar, porque a partir desses três a gente consegue passar adiante as nossas vivências, as nossas experiências, os nossos pontos de vista, que são três fatores extremamente ricos e que muitas vezes a gente desconsidera. Eles são os fatores que trazem a nossa individualidade à tona. São os fatores que mostram o nosso brilho, porque nunca existiu e nunca vai existir ninguém que nem a gente. Na vida, no universo. Nunca existiu e nunca vai existir. Igualzinho a gente não existiu. Então a nossa individualidade é importante. A nossa voz é importante. As nossas vivências são importantes, as nossas experiências, os nossos pontos de vista. Porque as nossas vivências e nossas experiências só a gente teve. Tem inclusive um texto que é de um cientista, não sei se ele é psicólogo, enfim, ele é um pesquisador. O nome dele é Bondia, La Rosa Bondia. Acho que ele é espanhol, enfim, que ele fala sobre o saber da experiência. E nesse saber da experiência, ele fala que hoje em dia a gente vive muito essa questão do conhecimento, né? Do passar adiante acúmulos de conhecimento, saberes, todas essas coisas, sendo que a experiência, a vivência, só quem passou vai saber. É que nem aquele ditado, ai Gabi, só quem viveu sabe.
É exatamente isso. Porque por mais que sejam duas pessoas vivendo a mesma experiência, a mesma vivência, a mesma situação ali do momento, não vai ser a mesma experiência. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem o seu processo interno, cada um tem suas questões emocionais. Então, isso é muito rico. Você expressar o que você viveu, você expressar aquela individualidade sua, aquele incômodo seu, aquela coisa que é extremamente visceral e muitas vezes sombria sua, aquele incômodo que te faz perder o sono às vezes. É muito importante a gente compartilhar isso, é muito importante a gente começar a fazer coisas, a gente começar a dar o primeiro passo, a gente começar a expressar essas vivências e experiências porque elas são únicas. Só a gente pode falar delas como a gente fala, nenhuma outra pessoa. Então, eu acho que eu tô inclusive falando muitos eu acho, foi aqui agora um julgamento que eu fiz. Mas o importante é que eu tô fazendo, tô me sentindo muito bem fazendo esse áudio agora, porque eu tô percebendo que eu tô dando muita vazão para essa voz, eu tô dando muito poder para se expressar e eu tô fazendo alguma coisa com isso, sabe? Eu comecei, eu tô fazendo. E eu sinto que é interessante outras pessoas ouvirem isso. E é isso, como eu falei no início do vídeo, eu ainda não tenho um nome pro canal, mas esse Gente é que nem nuvem me atrai muito, porque é isso, né? Eu acho que eles até se complementam os dois títulos que eu falei no início, que gente é que nem nuvem e nada se perde, tudo se transforma, porque tudo está em movimento, tudo está em constante mudança. Por isso que é importante a gente começar, a gente dar o primeiro passo, porque tudo está mudando o tempo inteiro. Se a gente ficar parado, a gente vai desincronizar do, do fluxo natural da vida, que é esse movimento, né, contínuo, essa transformação contínua. Mas de qualquer forma, acho que o recado que eu queria dar era esse, da gente começar a refletir um pouco mais sobre esse começar, sobre esse medo do fazer, começar a exercitar coisas que a gente possa fazer sem julgamentos, coisas sem um requinte técnico ou projetual tão grande para que seja alguma coisa mais expressiva, para que seja alguma coisa mais um fluxo mesmo, mais uma canalização daquilo que te provoca, daquilo que te incomoda, daquilo que te alegra, daquilo que te angustia, porque isso gera identificação das pessoas. Isso permite que outras pessoas se inspirem e façam mais, que elas expressem mais, que elas comecem mais. O que é importante, começar é tão bom, começar é tão novo, é tão refrescante, é o fogo, né? Áries representa esse arquétipo nos signos do zodíaco, representa esse início, representa o início da personalidade pessoal, da individualidade, né? A busca por essa individualidade. Representa o fogo do espírito, o fogo que busca por sua individuação, que reconhece a sua é, originalidade, a sua autenticidade, seu caráter único e busca expressar isso da melhor forma. Então, vamos sintonizar com essa energia e que eu possa seguir vencendo esse medo de começar e de fazer e de expressar para que eu continue colocando para fora, continue permitindo e continue compartilhando todas as minhas provocações internas, todas as minhas reflexões, todas as minhas dores, para que eu possa fazer minha catarse, que eu possa liberar e soltar o que for preciso, e que ainda de quebra eu atinja outras pessoas, eu compartilhe essa energia com a vida, eu manifeste isso de alguma maneira, e que talvez algumas outras pessoas possam se identificar com isso e se sentir inspiradas, se sentir convidadas a refletir, se sentir convidadas a olhar com um pouquinho de mais gentileza e de mais permissão,
nesse processo que se tornou tão complicado e denso, que é esse processo de começar, que é o processo de fazer, o processo de expressar, para que ele volte para as origens dele de naturalidade, de espontaneidade, de facilidade, de leveza e de muita energia genuína, para que a gente possa ter produções e compartilhamentos e saberes e conhecimentos cada vez mais plurais, cada vez mais amplos, cada vez mais únicos, porque a nossa vivência, a nossa experiência é um saber. É importante a gente compartilhar o que a gente vive, o que a gente experimenta nessa vivência, nessa terra. Então, obrigado para quem ouviu. Agradeço demais a mim por ter tido essa coragem de começar, essa força e essa iniciativa. E agradeço a quem ouviu até aqui e continuem para mais conteúdos, mais ou menos nessa pegada, mais filosófica, mais expansiva, sempre falando sobre maneiras de como proporcionar uma expansão nas limitações da mente, como a gente pode ser alcançar sentimentos de mais acolhimento, de mais amor, a partir de pontos de vista mais gentis, a partir de outras possibilidades, a partir de expressões verdadeiras. Então é isso, galerinha. Um beijo e até o próximo vídeo.